retorno dos irmãos que se afastaram, que esfriaram, Pai. Toca nesses corações. Traga os teus filhos de volta para casa, Senhor. Traga os teus filhos de volta para o aprisco, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha despertar a igreja, Pai, para o fluir do Espírito Santo, pela operação prática dos dons já distribuídos entre nós, Senhor. Ativa os dons, Senhor. Desperta os dons, que nós possamos colocá-los em prática, Senhor. Nós oramos pelas pessoas que nós queremos alcançar, nossos futuros discípulos. Amolece esses corações pelo teu poder, Senhor. Toca nesses corações. Alcança com teu braço forte, Senhor, esses corações, papai. Nós oramos pela reação da igreja ao chamado de Jesus Cristo, para ser sal da terra, onde vive, ser luz do mundo por onde estiver, para que nós possamos como igreja assumir as nossas atividades de embaixadores de Cristo, trazendo o assim na terra como no céu no nosso meio, Senhor. E por fim nós oramos pelas eleições desse ano, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sejam destronadas, Senhor, essas fortalezas sobre a nossa nação. Fortalezas, Senhor, políticas, de interesses pessoais, de corrupção. Há mais de 500 anos, Senhor, a população brasileira sofre, Senhor, com esse tipo de caráter no meio da nossa política, Pai. Nós pedimos que essas fortalezas sejam quebradas em nome de Jesus, que essas fortalezas sejam destronadas, que esses principados sejam destruídos em nome de Jesus. Libera, Senhor, o governo dessa nação, papai. Vem, Senhor, estabelece autoridades levantadas pela tua vontade, Senhor. Traz, Senhor, pessoas novas levantadas pelo Senhor, papai, em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa cidade, Senhor. Venha o teu reino sobre São Caetano, papai. Oh, Senhor, nós oramos, vem sarar a nossa terra, Pai. Nós não te apresentamos, Senhor, políticos A, B ou C. Nós pedimos, Senhor, que se estabeleça o teu poder sobre essa nação, Senhor. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, vem sarar a nossa terra, Pai. Aleluia. Nós entregamos, Senhor, nossas vidas, nosso mês de junho, Pai, nossas famílias, nossas casas, Senhor. Vem o teu reino sobre nós, Jesus. Vem o teu reino, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus. Tu és poderoso na minha casa, tu és poderoso lá na minha família. Tu és poderoso, Senhor, em todas as circunstâncias. Eu vejo o teu poder, Senhor, mais do que as aflições. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Te adoramos, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, a Ti. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa adoração, papai. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Louvado é o nome do Senhor. Os visitantes, quem está visitando a gente aí hoje pela primeira vez, seja muito, muito, muito bem-vindo aqui. Nós ficamos de verdade felizes pela sua visita.
e para mostrar para você que nós realmente estamos felizes, temos nossa equipe aqui preparada para te receber. Inclusive nossa equipe preparou uma lembrancinha para você, tem um presente para você, para marcar a sua visita aqui. Prepararam com muito carinho, eles estão esperando você logo na saída, no final do culto. Então converse com eles, receba lá a lembrancinha que eles prepararam, e eles estão à disposição para orar por você, ou te apresentar como é que funciona. Mas venha fazer parte aqui da nossa comunidade, vem fazer parte da nossa família. Você é muito bem-vindo aqui. Amém, queridos? Obrigado, gente. Deus abençoe. Queridos, abre sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Que nós estamos nessa série, mergulhados aí em Tiago. E olha, eu vou dizer uma coisa, gente, é impressionante, porque tá difícil. A ideia, a proposta era que cada domingo a gente falasse de um capítulo, porque são 5 capítulos, mas com toda sinceridade, queridos, não dá para esgotar, está longe de esgotar. A gente acho que não vai fazer isso, vamos ver o que o Espírito Santo vai nos direcionar, mas o capítulo 1 daria para a gente ficar aqui 3, 4 domingos falando dele, porque é muito rico. Aliás, a Bíblia toda, mas quando Deus tem um propósito para nós como igreja, quando Deus fala conosco como igreja, Ele dá revelação, Ele fala o que Ele quer falar, Ele mostra o que Ele quer falar, e aí a coisa começa a transbordar e não acaba. Mas enfim, vamos seguindo nesse caminho. Enquanto você está abrindo aí sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, só lembrando os irmãos, recado importante, na próxima sexta-feira, como de costume, nós teríamos a nossa vigília, que é sempre a segunda sexta-feira do mês, né? Ou a sexta-feira que antecede a ceia do Senhor. Mas, excepcionalmente, nessa próxima sexta, não teremos vigília, amém? A próxima sexta-feira é comemorado aí o dia do pastor, e nós estamos preparando aqui na igreja uma recepção para os pastores e esposas do Avivamento Bíblico. Então vai ser um evento aqui especial para eles. Por conta disso, não teremos nossa vigília esse mês de junho, e em julho a gente retorna com a vigília abençoada, em nome de Jesus. Amém? A André, ela está sem retorno, acho que ela não está conseguindo ouvir aqui. Já que a gente parou aqui, você pode aplaudir o Senhor, porque nossa irmãzinha aqui vai ser vovó. Pode perceber que ela está mais alegre hoje, assim. Na hora que for sério, você fica sério, vocês vão ficar, tá? Aleluia. Tiago capítulo 1 diz assim: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém, queridos? Eu não sei se você pensa como eu, mas eu já tive vontade de, quando chegasse no céu, bater no Tiago por causa disso. Motivo de alegria, grande alegria, qualquer tipo de provação, ter alegria no meio dos problemas, das adversidades, das provações. Bom, Tiago está coberto de razão, e a gente vai entender isso ao longo do tempo, por mais controverso que isso seja. Então fecha seus olhos aí, peça para que o Senhor fale com você, através da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor recebeu a nossa adoração, Pai. Nossa adoração alcançou, papai, o teu trono, Senhor. Nós te louvamos. O Senhor nos respondeu a nossa adoração com a tua presença perceptível nesse lugar, e nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, mas nós queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, vem ministrar em nós, papai. Nós precisamos
crescer na fé, Pai. Nós precisamos, Senhor, ter uma mudança prática, Senhor, na aplicação da nossa fé. E nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso em nós. Por isso nós pedimos, venha, Senhor, validar a Tua palavra, Pai. Venha fazer transformação em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A fé que muda seu mundo. Nós estamos nessa série buscando uma transformação prática de vida, e nós sabemos que o mundo não muda, amém? Então, o mundo continua igual, continua o mesmo. As situações ao nosso redor, elas continuam. O que precisa mudar somos nós, muda o nosso mundo, muda dentro de nós, e quando nós mudamos, a nossa mudança, a nossa transformação, aí sim, ela começa a causar mudanças também no cenário que está diante de nós, e o Senhor vai ministrar isso sobre nós ao longo desses dias. Mas nós precisamos entender, queridos, na verdade, lembrar alguns pontos importantes, para que a gente tenha verdadeiramente essa transformação. O primeiro é que nós precisamos lembrar e entender que a nossa fé não move as coisas aqui da terra. E nós ficamos às vezes parados nesse ponto, porque nós queremos ou acreditamos, ou às vezes esquecemos, e a gente fica com aquela fé religiosa, aquela fé romântica, aquela fé que não é real, acreditando que nós conseguimos mudar coisas aqui. É verdade que os dons do Senhor em nós operam sinais, prodígios e maravilhas. Os dons do Senhor operam em nós mudanças práticas, coisas, milagres, coisas que acontecem. Nós podemos aqui orar por uma pessoa e ela ser curada. Tem tantos testemunhos aqui no nosso meio. Podemos orar por expulsar um demônio, aquele demônio vai sair. Mas o que nós estamos falando aqui, queridos, não é de operação dos dons, que também é pela fé. Nós estamos falando da nossa história pessoal. A fé no seu cotidiano, a fé do seu dia a dia. E essa fé que opera o seu dia a dia, essa fé não causa mudanças aqui na terra. Nós não temos como, pela fé, acreditar que nós temos o poder de abrir portas onde as portas estão fechadas, de conseguir que aconteçam coisas nas nossas vidas só porque nós temos uma fé aqui na terra que opera aqui na terra. A nossa fé, nós conseguimos mudar situações e circunstâncias aqui na terra quando a nossa fé está movendo o céu. A nossa fé tem que mover o céu. O céu responde e abre as portas e faz acontecer coisas aqui na terra. A nossa fé não move coisas aqui nessa terra, a nossa fé move coisas no céu. Nós movemos coisas aqui indiretamente, não diretamente. Nós movemos o céu. E o céu responde e move o que nós precisamos aqui. E aí a gente fica perdendo um tempão, porque a gente fica aqui preocupado, acreditando que o nosso exercício da fé com as coisas da terra vão fazer coisas acontecerem aqui. Às vezes, queridos, por misericórdia, Deus abre portas, porque Ele tem propósito naquele tempo da tua vida, porque chegou o tempo, por uma série de coisas, Deus permite acontecer aí uma coisa ou outra. Mas a prática, a forma de mover coisas aqui na terra, é nós primeiro movermos situações no céu, fazer com que as coisas aconteçam lá no céu, conquistar as coisas lá no céu, alcançar as situações, os milagres que nós precisamos lá no céu. E quando nós alcançamos lá, agindo Deus, quem impedirá, queridos? Não depende mais da nossa fé, não depende mais de nada, porque aí Deus vem e opera. Já conquistamos no céu. Nós queremos às vezes conquistar coisas aqui na terra pela fé, sem o poder do céu, sem o poder de quem realmente move coisas aqui. Nós precisamos aprender, queridos, que a nossa relação é com o céu. Quando se trata do sobrenatural, quando se trata de milagres, nós temos que mover o céu
a nosso favor. E aí vem todo um formato de como fazer isso, como mover o céu ao meu favor, como fazer o céu responder aqui na terra. Eu posso garantir para você que não vai ser com determinação, não vai ser com a gente orar de uma forma muito, com uma oração forte, como se diz. Tem vários outros princípios que a gente vai aprender, queridos, que Deus nos ensinou de como fazer, como nós movemos o céu a nosso favor. Bom, nós sabemos também que o céu é um reino, amém? Nós já sabemos disso. Jesus sempre que ele chegava, Jesus nunca disse: olha, chegou para vocês agora uma nova religião, essa religião agora vai ser diferente das outras, vai ser muito boa, e essa religião vai ser assim, vocês vão se reunir em grupos, em igrejas, e enfim, não, Jesus nunca disse isso. Jesus disse: é chegado o reino de Deus, se arrependa, porque chegou para você o reino de Deus. Essa era a forma que Jesus anunciava para nós o cristianismo. Então, nós sabemos que existe um reino no céu. Eu preciso para que a minha vida mude pela fé, para que haja uma mudança pela fé. Então, para que o meu mundo mude através da fé, eu preciso me conectar com o céu, eu preciso mover o céu. E eu sei também que o céu é um reino, não é uma coisa espiritual, anjos voando aleatoriamente. Não é assim, queridos, é um reino, tem tudo estabelecido, funcional e perfeito. Há um governador, muito mais que um governador, há um rei que governa todas as coisas. E há um reino, há um rei, e se tem um rei, queridos, então a gente precisa entender como é que funciona a cabeça desse rei. Como é que funciona a cabeça? Como é que esse rei pensa? Porque se eu quiser mover coisas aqui na terra, na minha vida, se eu quero que o meu mundo mude, se eu quero ver transformação no meu mundo através da fé, eu não vou conseguir fazer isso apenas pela minha fé aqui na terra, pela minha fé praticada aqui nas coisas da terra. Porque quem vai fazer as coisas acontecer aqui é o rei do reino ao qual eu pertenço. Eu preciso aprender a me alinhar com esse rei. Eu preciso estar alinhado com a cabeça do rei. Eu preciso entender como esse rei pensa, como ele age, para estar alinhado com ele. Porque aí sim, a minha fé alinhada com ele vai fazer ele responder. Porque ele mesmo nos ensinou que tudo que nós pedirmos no nome dele, alinhado com ele, dentro dos propósitos dele, tudo ele vai nos dar, tudo ele vai responder. Então, se nós sabemos que tem um rei, que tem um reino, e nós precisamos mover esse céu, então a gente precisa entender os valores desse reino, como é que ele funciona. Porque esse é um ponto que é muito complexo para nós, queridos. Porque nós estruturamos e criamos histórias para nós, da nossa vida. Então, por exemplo, vamos supor, eu preciso de um emprego. Então, eu fico imaginando que eu sou um adolescente, eu conheço a Deus, sou um cristão, um frequentador assíduo, faço tudo, já me batizei, até sirvo no ministério. E bom, então na minha cabeça eu já criei o meu plano. O meu plano vai ser que eu vou arrumar um emprego, e depois nesse emprego eu vou prosperar, ou eu vou começar um negócio, e esse negócio vai prosperar, e depois eu vou encontrar a mulher perfeita, a mulher sábia que edifica o lar, a mulher prudente que vem pela mão do Senhor, vou casar com ela, vou ter filhos lindos também. E aí lá na frente, como que você imagina seu futuro? A gente fecha os olhos e imagina assim, eu com os meus filhos, e uma Porsche do lado, e atrás de mim uma mansão. Pronto, está tudo determinado. Agora é só Deus fazer tudo isso acontecer. E não é assim que funciona, queridos. Na prática, nós sabemos que não é assim que funciona. E aí vem um problema, porque quando essas coisas não acontecem, quando os nossos planos não acontecem como nós determinamos, quando as nossas histórias que nós inventamos na cabeça não acontecem, a gente fica frustrado, e aí a gente perde a fé, e aí a gente se torna um religioso,
e aí perde a motivação de todas as coisas, e aí Deus fica esperando e tocando de alguma forma, esperando um momento de nós abrirmos os olhos, porque o reino de Deus funciona, queridos, de acordo com a cabeça do rei. O reino de Deus se move de acordo com a cabeça do rei, os propósitos do rei, os princípios do rei, a forma como o rei pensa. E se a gente não tiver alinhado com ele, a nossa fé é nula, a nossa fé é tola, é uma fé infantil, é uma fé romântica. A nossa fé, para mudar o nosso mundo, tem que estar alinhada com os céus, tem que estar alinhada com esse rei. Então a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, os valores do rei são completamente contrários aos nossos valores. Completamente contrários. Porque a gente imagina aqui, por exemplo, que eu vou estudar e vou me formar, então eu preciso crescer, porque essa é a nossa cultura, a cultura da sociedade de modo geral. Há diferenças de culturas aí entre os países, o Ocidente, a Ásia, o Oriente. Então cada um come coisas diferentes, tem práticas de vida diferentes, mas de forma geral, querido, o ser humano é mais ou menos a mesma coisa. Tirando essa parte da cultura, de comportamento, nós pensamos da mesma forma. Então, quem tem, de modo geral, quem conseguiu muito dinheiro é o cara que manda, é o cara que é o chefe, é o cara que é o bom, é o cara que é consagrado. Quem conseguiu muita autoridade de alguma forma, muito poder, esse é o cara que manda. A nossa cabeça de ser humano, de modo geral, funciona dessa maneira. Lá nesse reino, de onde vem a bênção, de onde vem tudo que nós precisamos, é completamente diferente. Jesus diz assim: olha, quem quiser ser grande, não tem problema. Você quer ser grande? Não tem problema, seja grande, deve ser grande. Mas o caminho para ser grande é, primeiro, sirva a todos. Vai servir a todos. Porque lá no meu reino é diferente daqui. Lá no meu reino, o maior é o inferior a todos, mas o menor, o que serve, o menorzinho, o mais humilde, esse é o maior de todos. Os valores do reino, queridos, são completamente invertidos do que a gente está acostumado, do que a gente entende como valor, como princípio, como forma de entender o mundo, como forma de entender as pessoas. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Vamos entender isso, queridos? Jesus deixou a glória dele. Ele era o próprio Deus. E ele deixou a glória dele para vir aqui na terra, viver como eu e você, como homem. E vivendo aqui como homem, ele sofreu todas as nossas dores, dificuldades, enfim, sofreu tudo isso. E aí, mas ele não deixou de ser Deus, ele continuava sendo Deus. E ele diz assim, sendo Deus, ele diz assim: eu vim para servir e não para ser servido. Olha o exemplo do maior de todos, do que realmente é grande. Eu vim para servir e não para ser servido. É difícil nós entendermos isso, queridos, porque nós queremos as bênçãos com base no nosso orgulho, nas nossas vaidades, no nosso egoísmo. Nós queremos as coisas que nos fazem ser grandes. Geralmente a gente pensa em coisas, nossos sonhos, nossos planos relacionado a coisas que nos faz ser grandes. Então só isso já está totalmente desalinhado com o céu, com o rei que governa as nossas vidas. E a gente fica preso nesses planos e sonhos que nós estabelecemos para as nossas vidas. E aí a coisa não vai, fica parada, porque não está alinhado com Deus, não está alinhado com o plano que Ele tem para as nossas vidas. Outra situação que é completamente controversa da nossa realidade é que os caminhos, a forma de Deus estabelecer planos para a sua vida é completamente diferente do que a gente está acostumado. Deus nos conduz por caminhos, queridos,
que aos nossos olhos são completamente estranhos, esquisitos. Os caminhos que Deus estabelece para as nossas vidas são estranhos, não são caminhos que dentro da nossa cabeça são normais, digamos assim. São caminhos completamente diferentes do que a gente está acostumado, e muitas vezes caminhos assustadores. Eu não sei se você já passou por isso, já teve essa experiência de passar por caminhos terríveis que você nunca imaginou passar, não queria passar, mas teve que passar, ou talvez esteja passando. Caminhos assustadores são os desertos terríveis que às vezes nos tira o chão, nos faz ficar sem rumo, sem entender por que a gente está passando por aquilo. E esses caminhos, queridos, faz parte dos caminhos de Deus para nós, faz parte do processo em que Deus está conduzindo a sua vida, o seu dia a dia lá na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento. Faz parte dos processos, faz parte do que Deus está fazendo. E como Deus não faz do jeito que a gente quer que seja feito, então a gente acaba esfriando, a gente acaba ficando desmotivado, e a gente acha até que Deus abandonou. Deus não está comigo, porque não é possível isso acontecendo, não é possível que Deus está agindo na minha vida. A igreja, queridos, é como se fosse, vamos fazer aqui uma analogia com a faculdade. Então, a igreja é a sala de aula, onde nós aprendemos, onde nós somos capacitados, onde nós somos validados, onde nós recebemos autoridade. Mas em seguida, quando você termina um curso de faculdade, você não está pronto para o mercado, você não está pronto para exercer. Geralmente você vai ter que fazer um estágio, uma preparação, uma residência, alguma coisa você vai ter que fazer antes de realmente se tornar um profissional apto para aquela função que você estudou e se formou. A mesma coisa, queridos, Deus faz com a gente vem para a igreja, a gente aprende, Deus ensina, aí Deus dá capacidades, habilidades, dons, e aí vai preparando você para o propósito que Ele tem para a tua vida. E aí quando chega em algum momento que você acha que está preparado, e esse é o ponto, quando a gente acha que está bom, já aprendi, já sei, já até ensino, eu já até ministro, agora eu estou pronto, agora eu estou preparado. A gente acredita, e aí a gente inventa as histórias na nossa cabeça. Agora imagina o que Deus vai fazer assim, Deus vai usar aquela pessoa vai me chamar para fazer alguma coisa, e eu vou abrir um negócio, enfim, a gente cria ideias, as ideias que nós criamos na nossa cabeça. E essas ideias não acontecem, porque quando a gente acaba o curso, geralmente vem o estágio, vem a preparação, vem os desertos da vida. E aí nos desertos a gente acha que Deus abandonou, que Deus esqueceu de nós, que por que isso aconteceu comigo, o que eu fiz para merecer isso? Queridos, Jesus era o próprio Deus, Ele veio aqui na terra, viveu aqui na terra. Antes de Ele entrar no propósito para o qual Ele veio, Ele teve que passar por um deserto, teve que ficar no deserto. Ele que se fez homem, era Deus, se fez homem, teve que passar por um deserto, antes de entrar no propósito que Deus tinha para Ele aqui na terra. Você acredita mesmo que você vai entrar no plano de Deus, no propósito de Deus para a sua vida, sem passar por esse deserto, sem passar por esse tempo? Não tem como, queridos. Faz parte da nossa formação, faz parte dos propósitos, mas nós não queremos isso. Aos nossos olhos, isso não é bom, nós não queremos assim, nós queremos a bênção diretamente. Então eu quero a prosperidade, porque eu vou abrir um negócio, e esse negócio com certeza vai dar certo, porque eu já ouvi 350 vídeos da internet, já ouvi todos os coaches que tinha, e eu já sei como fazer agora, vou fazer e vai dar certo. E a gente acredita que o sucesso e tudo que a gente quer vai acontecer simplesmente porque a gente acha que vai, porque nós estabelecemos histórias assim. Mas o céu, queridos, não responde por esses caminhos. Quando nós insistimos nesses caminhos, nós perdemos tempo de vida, nos frustramos, o tempo passa, nada acontece. O céu, queridos, o reino, nos responde pelos caminhos insondáveis de Deus.
os caminhos que Deus estabelece para nós. O céu se move de acordo com o que Ele estabeleceu para a sua vida. E Ele estabeleceu alguma coisa para a sua vida. Existe uma história única para a sua vida. Existe algo estabelecido, um propósito único para a sua vida. E que ninguém mais pode fazer isso. Só você. Deus criou você para esse propósito. Mas Ele nos conduz por esses caminhos. Isaías 55 diz assim, fala sobre o seu futuro, fala sobre a nossa vida. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Há um plano de Deus para a tua vida, por mais esquisito que isso pareça. Por mais que você não esteja vendo nada acontecer, por mais que você não vê nem chance de acontecer alguma coisa, por mais que você não tenha fé para isso, há um caminho estabelecido para você, há um propósito estabelecido para você, para a sua vida. O que a gente tem que fazer, queridos, é parar de forçar, se frustrar e se entristecer e parar de lutar contra e praticar o que o Senhor está nos propondo nesse tempo, nessa série de mensagens, através dela, o que Deus está propondo para a sua vida e para a minha vida. Nós já sabemos que o que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Nós sabemos disso, sem fé é impossível agradar a Deus, todo mundo sabe disso, né? Um versículo que a gente ouve quase toda a pregação, sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor está nos chamando agora para falar, filho, tá bom. Eu já sei que você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, vamos agradar a Deus por fé? Chegou a hora de agradar a Deus por fé. Chegou a hora de colocar em prática. Chegou a hora de mudar o meu mundo através da fé. Chegou a hora de praticar a palavra. Chega de entender que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já entendeu isso, já está ok. Agora vamos mudar de fase, vamos agradar a Deus através da fé. Há um rei governando a sua vida, queridos. Os caminhos dele prevalecem sobre os seus. Você pode ficar batendo cabeça por aí, você pode tentar, você pode ficar triste, pode tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Que Deus abençoe e que dê certo. Mas o que é proposto para a tua vida é perfeito, porque os pensamentos dele são mais altos que os teus. E se você se render a isso, e entender isso, você vai ver a sua fé mudando o seu mundo, mudando a sua forma de enxergar as coisas. E por mais que isso ainda seja muito nublado talvez na sua mente, por mais que ainda talvez pareça até inalcançável, o Senhor está transformando dia após dia, te preparando, te chamando para isso. O Senhor vai fazer grandes coisas nesse tempo na nossa vida, amém, queridos? Lembra de José? José, o filho de Jacó? É um grande exemplo, a Bíblia é cheia de exemplos desse trabalhar de Deus nas nossas vidas. A Bíblia tem infinitos exemplos, mas José é um exemplo muito claro, porque José era um menino, aí ele foi rejeitado pelos irmãos, porque ele teve um sonho profético, e ele contou esse sonho para os irmãos, e os irmãos ficaram com inveja dele, pegaram ele escondido do pai, e jogaram numa cisterna. Depois um dos irmãos se arrependeu, foi lá, convenceu os outros, foi lá, tirou ele da cisterna e vendeu ele para um comerciante. Aí depois ele vai cair lá na casa do Potifar. E aí lá, como ele era um cara que tinha propósito sobre ele, tinha propósito, ele era um cara inteligente, tinha bênção sobre ele, ele tinha dons, habilidades, ele era uma pessoa capacitada. Mas ainda não era o tempo dele. Ele ainda estava no tempo do estágio, estava no tempo da aprovação. Então, como ele tinha os dons, habilidades, tudo que Deus investiu nele, ele cresceu na casa do Potifar, se destacou, e o Potifar passou o comando da casa para ele. Aí, a mulher do Potifar vai lá e tenta levar ele para o quarto, e ele não quer, sai fora, foge, e em seguida
ela vai lá no Potifar e inverte a história e diz que foi ele que tentou assediar ela, e aí o Potifar manda ele para a cadeia, e ele vai preso. Olha isso, queridos, que injustiça, não foi ele, o cara íntegro, totalmente íntegro, um homem honrado, não fez nada de errado, mas foi injustiçado. E o que a gente vai dizer? Deus esqueceu do José? Deus deixou José? Deus abandonou José? Deus deixou José perdido, até lembrar dele, José, esqueci dele, deixa eu resgatar ele. Isso é o que passa nas nossas cabeças, quando nós estamos no tempo de preparação, no tempo de provação. Ele foi injusto, descaradamente injusto. Quando chega na prisão, mais uma vez ele começa a se destacar, e vira lá um parceiro do carcereiro, aí revela um sonho lá para o carcereiro fica todo feliz, faz a média lá com o rei, mas daqui a pouco o carcereiro esqueceu dele de novo, mais uma vez, estava indo tudo bem de novo, caiu outra vez, e foi injustiçado, ficou abandonado lá na prisão, mais uma vez. Esse tempo de provação, queridos, nas nossas vidas, é difícil, porque é o tempo de a gente viver pela fé, confiando em Deus, tentando entender e se alinhar com Deus, o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas diferente de José, nós ficamos batendo a cabeça nesses tempos de provação, porque a gente quer sair dela a qualquer preço, de qualquer maneira. Aí a gente fica triste por causa dessas situações da vida, e a gente quer sair dela pela força, e aí a gente ouve 2 ou 3 coachings, e eles vão falar, não, está errado, você pode, você é bom, você é muito bom, você tem capacidade, é verdade, eu tenho capacidade mesmo, e é verdade, não é mentira, tem capacidade mesmo. José tinha capacidade, tanto é que onde ele entrava, se tornava lá um cara de referência, porque tinha mesmo, Deus tinha colocado sobre ele, mas não era o tempo da bênção dele, ele estava no tempo de provação. José ficou quietinho, José mudou o mundo dele, através da fé. Ele poderia, como nós fazemos, ficar batendo a cabeça, tentando resolver pela própria força, de todas as maneiras, igual todo mundo faz, e teria complicado a vida dele. No final das contas, queridos, José, chegou o tempo dele, chegou a hora da bênção dele. José passou pelo deserto, passou pela provação e foi aprovado. José não foi aprovado pelas multidões, José não foi aprovado pela família, José não foi aprovado pelos patrões, José não foi aprovado por governos, José foi aprovado por Deus. Deus aprovou a fé de José, Deus aprovou o caráter de José forjado. E aí Deus pega José e faz lá através do carcereiro, tem a história, depois você pode ler, e Deus pega José e coloca ele como governador do Egito. Ele interpreta um sonho lá do rei, e o rei fala, você é o cara para resolver esse problema, e ele se torna governador do Egito, num tempo de seca, num tempo de vacas magras, num tempo em que nem o faraó sabia o que fazer para alimentar aquele povo todo. José, por toda a capacidade que Deus deu para ele, mas depois de passar pela forja, depois de passar pela prova, então ele assume o governo do Egito, e passa pelos 7 anos lá de vacas magras, governando e alimentando todo o povo, não só do Egito, mas também os que vieram de fora, inclusive a família dele, o pai dele, os irmãos que fizeram tudo isso com ele. Ele vem e ainda perdoa os irmãos, e alimenta os irmãos, e abençoa e restaura a família. Tratado, queridos, está pronto. Agora vamos imaginar outra cena. José não foi tratado, José ficou brigando, foi lá e tentou provar que era a mulher do Potifar que tinha feito tudo aquilo, e ele meteu a cabeça ali e tal, e tentou processar o Potifar, dizer que era mentira, causar uma transformação. Provavelmente, queridos, ele ia continuar naquele deserto por mais longos e longos períodos, talvez até a morte dele, talvez até o último dia de vida dele. E o Senhor está chamando você e eu
para a gente entender nesse tempo, através dessa série, queridos, do que Deus quer se mover em nós pela fé, para a gente entender que a gente não precisa morrer no deserto, não precisa ficar preso no deserto. O deserto, a provação é lugar de passagem. Essa passagem às vezes dura anos. José foi vendido pelos irmãos quando menino, e ele assume o governo do Egito já um homem. Foram longos e longos anos, mas quando ele foi aprovado por Deus, o mundo dele mudou. A fé do José não moveu nada aqui na terra. Ele poderia ter orado lá e falado: Senhor, faz justiça para mim, é injusto o que essa mulher está fazendo, meus irmãos me venderam, Senhor, eu preciso de cura emocional, olha o que eu estou passando. Ele não fez nada disso, queridos. Ele ficou pela fé. A Bíblia relata falhas de tanta gente, relata falhas de Davi, do rei Davi, de Moisés, falhas de Abraão, falhas de todo mundo. A Bíblia não fala nada de José. José não murmurou, fiel ao chefe, ficou em silêncio, aguardou o livramento de Deus. Tudo isso por quê? Por que José fez isso? Porque José tinha a fé dele conectada com o céu, não com a terra. A fé de José estava ligada no céu, não na terra. José sabia que tudo que ele ia mover na vida dele era através do céu, não através de lutas com a terra. Nós precisamos entender, queridos, esse princípio, essa forma de lidar com a vida. Toda a solução para a tua vida, tudo o que você precisa está no céu. A sua conquista é no céu. Você move os céus e o céu responde na tua vida, abrindo coisas e portas na terra. José sabia quem estava governando a história dele. Ele sabia que sem fé é impossível agradar a Deus, e José estava agradando a Deus pela fé, passando no meio dos desertos, passando no meio das provações, passando no meio de todos aqueles processos, com o coração dele com fé, confiando, e aí ele vai preso confiando, e aí ele é traído confiando, e aí ele é esquecido confiando, e em todo tempo confiando. O Senhor está dizendo para você: descansa, confia, confia, confia e confia. Deixa Deus conduzir tua vida, deixa Ele governar a sua vida. Se nós entendemos que nós temos um rei que governa, um reino, e se tudo que nós precisamos não está ligado a essas coisas da terra, mas está ligado a esse reino, então eu confio nesse rei, e eu sei que se eu estou passando por provações, dificuldades, tribulações, então eu sei que esse rei é fiel à minha vida. Em algum momento ele vai me aprovar, e quando Deus me aprovar, chegou a hora de eu entrar no propósito para o qual Ele me criou, para o qual eu nasci. José agradou a Deus por fé, queridos. O resultado é que ele salvou até a família dele com isso, cumpriu o plano de Deus, foi provado no caráter, perseverou na fé, moveu o céu a respeito dele. Eu fico imaginando como ficou a fé do José depois de tudo que ele passou. Eu fico imaginando ele governando o Egito. Imagino José tentando governar o Egito antes de passar por todo esse processo. Como ele governaria o Egito? Não teria a menor capacidade, não teria a menor chance. O propósito que Deus tem para a tua vida, se Ele te colocar lá antes do tempo, antes de você ser aprovado por Deus, você não vai ter capacidade para realizar o que Ele quer. Você só vai realizar o que Deus tem para você, você só vai conseguir governar o Egito depois de ser aprovado por Deus, depois de passar por essa estruturação, provação, deserto, ou como você quiser chamar. Primeiro a gente tem que ser aprovado, queridos, por Deus. Nós queremos às vezes essa aprovação através da aprovação das pessoas, aprovação através do nosso ego, com o sucesso, aprovação através das coisas da terra. A nossa fé
sempre é ligada às coisas da terra. O Senhor está dizendo para mim e para você: olha para mim aqui, sou eu que vou te aprovar, sou eu que dou aprovação, sou eu que mudo a história da tua vida pela fé. É o tempo de a gente agradar a Deus pela fé, queridos. Aleluia. Toda aprovação que você está passando vai produzir crescimento, maturidade, vai validar a história que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para cada um de nós. Tiago diz assim: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, queridos, já revela tudo. Escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo quer dizer que ele saiu do trono da vida dele. Que todos nós ensinamos, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente fala: olha, você tem que sair do trono, tá? Agora Jesus governa a sua vida, porque senão você não vai estar com ele, você não vai andar com ele, tá? Então você tem que, olha, sai, a gente faz até o desenho, né, do diagrama lá de João. Então você sai do trono da sua vida e Jesus senta no trono da sua vida. Na teoria, queridos, todos nós sabemos, mas o Senhor está nos chamando agora para agradar a Ele por fé, agradar a Deus pela fé, e realmente a gente sair daquele troninho que a gente desenha lá no diagramazinho de João, e a gente sair daquele trono e deixar Deus reinar na tua vida, e você entender que a aprovação da sua vida não vai vir por sucesso financeiro, a aprovação para a sua vida não vai vir por qualquer tipo de sucesso. A aprovação e mudança da sua vida só vai chegar quando Deus aprovar você, quando você for aprovado do deserto que está passando. Então o Senhor está nos chamando, queridos, para, como Tiago, entender que se eu saio do trono, então eu estou aceitando viver nesse reino, onde tem um rei, e eu sou escravo desse rei. Ele é Senhor da minha vida. Eu me coloco por decisão própria no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu estou debaixo desse guarda-chuva. Ele governa a minha vida agora. Eu descanso e confio nele. Mesmo que houver uma injustiça como a da mulher do Potifar. Mesmo que alguém esquecer de mim como o carcereiro esqueceu do José. Mesmo que os meus irmãos, minha família me abandonarem, ou as pessoas em quem eu confio me abandonarem, não importa, eu confio e confio. Há um Deus governando a minha vida, independente da mulher do Potifar, independente do carcereiro, independente dos meus irmãos, há um Deus governando a minha vida, e eu quero me alinhar com esse Deus, para que Ele me aprove o mais rápido possível. E aí ele diz, no verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. O Tiago já tinha entendido tudo isso, queridos, e ele estava tentando, ele já sabia que sem fé é impossível agradar a Deus, e que ele queria, na prática, agradar a Deus por fé. Ele queria agradar a Deus por fé. Então, se eu quero agradar a Deus por fé, eu vou ter que me submeter às provações que Deus coloca na minha vida. Eu vou ter que me submeter às estações complexas, assustadoras que Deus coloca na minha vida. Eu vou ter que me render a isso, passar por isso por fé, aguardando a aprovação de Deus. Mas aquele irmão, aquela pessoa, aquela situação é injusta. José também, queridos, foi injustiçado, mas Deus estava olhando. Ele não estava sozinho. Ah, mas os meus irmãos me abandonaram. Confia, confia e confia. Há um Deus governando a tua vida. Verso 3: pois vocês sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Sabe por quê? José nunca governou nada, nunca foi rei de nada, saiu de casa quando criança ainda, foi vendido pelos irmãos quando ainda era criança, nunca administrou nada, mas quando ele chega, administra o Egito inteiro
com mãos fortes, porque ele tinha a perseverança dele plenamente desenvolvida, era maduro, completo e nada lhe faltava. Aleluia. O Senhor está construindo em nós, queridos, está trabalhando comigo e com você nesse tempo, para edificar uma fé não emocional, não uma fé emocional, não a fé dos ajuntamentos, a fé que a gente tem aqui no culto, no meio dos louvores, não a fé no momento das vigílias, não a fé nos momentos aqui das orações da terça, que são uma bênção, momento de profetizar, de declarar, mas o Senhor está chamando eu e você para exercer uma fé que agrada a Deus todos os dias. Uma fé onde a sua alma descansa, não pelo que está acontecendo, porque talvez o que está acontecendo assusta, é complexo, é controverso, não é o que você queria, mas a fé descansa, porque eu confio, confio e confio. Não é a fé que nasce e que brota quando você quando vem a justiça sobre você, mas a fé é quando vem a injustiça. A fé é quando não acontecem coisas agradáveis. A fé quando acontecem os caminhos insondáveis de Deus, que assustam. Confia, confia e confia. O Senhor governa a sua vida, até o momento da sua aprovação por Ele. Quando você for aprovado por Ele, não por homens, mas quando Ele te aprovar, a sua vida tem uma virada. Aí é a hora da virada da sua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Oh, Jesus poderoso. Meu irmão, minha irmã, há pessoas, queridos, que escutam sermões a vida toda, participam de cultos a vida toda, conhecem textos bíblicos, mas continuam reagindo da mesma maneira às situações, ressentimentos, explosivos, descontroladas, orgulhosas. O Senhor está chamando você e eu, queridos, para a gente agradar a Deus pela fé. Não só citar mais o versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas para a gente praticar a fé agradando a Deus no seu dia a dia. Jesus diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aquele reino que a gente estava falando, que tem um rei e que o rei tem uma cabeça aqui, é o rei eterno. E Jesus fala: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. É meio assustador, queridos, mas o Senhor está edificando essa fé em mim e em você. Tudo que você precisa, tudo que você quer, está lá no céu, queridos, e é de lá que se move na terra. A questão é que a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Você pode se matar a sua vida inteira para tentar abrir portas aqui na terra. Você vai ter que fazer coisas terríveis que provavelmente no futuro você nem vai se orgulhar, para conseguir abrir coisas, fazer coisas, realizar coisas na terra. Você vai ter que se submeter às corrupções desse mundo para conseguir realizar coisas na terra. Mas o Senhor está te chamando para uma vida diferente, para agradar a Deus por fé. E você não conseguir mais as coisas por esse caminho, mas você mover os céus a seu favor, fazer os céus, alcançar nos céus, alcançar as coisas no reino de Deus, e fazer o reino mover a tua vida aqui na terra, pela fé. Aleluia. Fecha seus olhos. Começa a ver a tua vida agora, queridos, porque o Senhor quer falar com você agora sobre você. Nós ouvimos os princípios, mas o Senhor quer falar com você sobre você. Ouve o Espírito Santo aí, o que Ele está falando no teu coração sobre esse tempo da tua vida. Talvez você já esteja governando o Egito, já foi aprovado por Deus. Glória a Deus por isso. Faça isso pela fé, agrade a Deus pela fé. Mas talvez você ainda está na fase de estar na cisterna,
porque seus irmãos te abandonaram, ou porque você foi vendido por escravo, como escravo. Talvez você está trabalhando na casa do Potifar e está sendo injustiçado. Talvez você está lá no cárcere e está abandonado, esquecido lá no cárcere. Nada acontece, só está lá, sobrevivendo. O Senhor está dizendo para você, queridos, para que você pare de olhar para esse contexto. O Senhor quer gerar no seu coração a fé que vai mudar o seu mundo dentro de você primeiro. A fé que vai fazer você não olhar mais para essas circunstâncias, mas olhar para quem vai aprovar você, para quem vai dar aprovação para você. O que você tem movido por fé, o que você tem feito por fé, o que tem movido na tua vida através da fé ligada aos céus, o que você tem enfrentado na sua vida, como você tem agido. Como qualquer pessoa dessa terra, você resolve as suas questões como qualquer outra pessoa dessa terra, ou você resolve agradando a Deus por fé, como José. É hora de decidir, queridos, decidir. É o momento da sua decisão agora. Você pode seguir a vida, forçando e tentando resolver sua vida do seu jeito, ou você pode, a partir de agora, queridos, a partir de hoje, decidir agradar a Deus por fé. Aquela fé romântica, imatura, ela vai dizer: o que Deus vai fazer por mim, Senhor? O que o Senhor vai fazer por mim? Quando o Senhor vai fazer por mim? Mas a fé que agrada a Deus, a fé praticada, agradável a Deus, vai dizer: Pai, o que o Senhor deseja formar em mim? O que o Senhor está fazendo na minha vida? O que o Senhor está movendo na minha vida? O que o Senhor está transformando em mim? Não usa a fé mais, queridos, para se esconder das dificuldades. Não usa a fé mais para fugir das dificuldades. Usa a fé, queridos, para encarar como José as provações. Ser forte, corajoso, encarar os desertos por fé. Usa a fé para agradar a Deus. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. José não tinha a menor ideia de que ele seria governador do Egito, mas ele sabia quem estava governando a vida dele. Talvez você olhe para a sua vida, não vê saída, não vê motivo, não vê motivação, não vê nada acontecendo, mas o Senhor está te dizendo: confia no meu governo sobre a sua vida. Para de olhar as circunstâncias, olha para o alto. Olha, exerça a sua fé, agrade a Deus por fé, agradeça a Ele por fé. Deixa o Senhor se mover na tua vida. Aleluia. É o momento seu, querido, da decisão hoje. Você pode continuar tudo igual, sofrendo, triste, momentos bons da vida, depois momentos tristes. É decisão isso, queridos. Isso não é espiritual, é uma decisão prática. É você agora que decide. Você chegou o teu momento aqui. O Senhor trouxe você aqui porque não é uma mensagem de motivação, é uma mensagem que Deus está trazendo para a tua vida de transformação através da renovação da mente. Você decidir agradar a Deus por fé. E quando você decide, então você para de reclamar da sua vida, para de murmurar, para de tentar resolver o mundo, para de tentar lutar contra o mundo. Você vai agradar a Deus pela fé, independente das circunstâncias. No verso 6, ele diz assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Esse não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois a mente dividida é instável em tudo que faz. O Senhor quer nos tirar, queridos, desse contexto de mente duvidosa, de mente dividida e uma entrega. Porque no verso 12 diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações do dia a dia, porque depois receberá a coroa da vida. Depois vai ser aprovado pelo Senhor,
depois vai receber o propósito para o qual nasceu. Decida hoje, meu irmão, é hoje o momento da sua decisão, de agradar a Deus por fé. Coloca diante do Senhor agora essa situação, seja ela qual for da tua vida. Faz aí agora a sua oração de entrega para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor aqui, Pai, e nós queremos entregar ao Senhor agora, papai, essas situações apresentadas pelos teus filhos, Senhor. Situações que os teus filhos estão vivendo e que mexem, Senhor, com as estruturas, desertos, situações complexas, onde não vemos saída. Senhor, em nome de Jesus, que haja hoje uma verdadeira entrega dessas situações, uma entrega genuína, verdadeira, ainda que seja abandono, ainda que seja injustiça, ainda que seja um cárcere, ainda que seja uma mentira, não importa o que seja, Senhor, eu confio que o Senhor governa a minha vida, Pai. Eu quero agradar o Senhor pela fé, eu quero viver o sobrenatural, eu quero mover os céus a meu respeito, eu quero receber o que o Senhor tem para mim, agradando o Senhor pela fé, descansando a minha alma no Senhor. Aleluia. A gente vai louvar antes de encerrar, queridos, e durante esse louvor, faça a sua entrega, faz a sua entrega aí, entrega ao Senhor esse momento, a sua vida. Eu não posso orar sobre a tua vida, você sabe o que acontece. É o momento de você começar uma decisão, tomar uma decisão de agradar a Deus pela fé. Senhor, amanhã é segunda-feira, e eu vou acordar sem preocupação, sem desespero, sem amargura, sem raiva, por conta das injustiças, abandonos e qualquer coisa que aconteça na minha vida. Eu vou acordar amanhã sabendo que tem um governador sobre a minha vida, que há um Deus governando a minha vida, ainda que como José eu me sinta abandonado. Eu creio pela fé, e eu quero agradar o Senhor pela fé. Eu quero mover pela fé os céus a meu favor. Aleluia.